Começa agora mais um Síndico em Ação, um programa pensado para você síndico, você do mercado condominial. Eu estou aqui com o meu amigo Diego Bassi, advogado. Obrigado por ter participado aqui do programa. Nosso morrinho tradicional pandemia, né? Isso aí, né? Conta um pouco pra gente de você, o que você faz, o seu posicionamento no mercado, que você é um cara muito importante aqui no mercado condominial de São Paulo, do Brasil, de uma forma geral. Ale, obrigado aí a deferência. Na verdade, eu fico muito feliz, né? Porque esta pandemia nos trouxe aí várias oportunidades, acabou nos aproximando de pessoas que até então a gente não tinha tanta proximidade, né? Isso foi muito legal. Enfim, a gente brinca, mas na verdade minha vida foi condomínio, né? Há 17 anos, 18 anos, sempre militei na área condominial. Eu digo, né? Às vezes eu vou para a assembleia, né, Ale? Aí o pessoal fala assim: olha, eu posso fazer uma pergunta? Eu falo, depende, né? Tem a ver com alguma coisa de direito condominial, porque a gente sabe mais ou menos o direito condominial, né? Mas brincadeira à parte, sou presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB de Subseção de Barueri, com a nossa presidente lá também que nos agraciou com essa oportunidade, até porque o nosso escritório também está na região de Alphaville, Barueri, então a gente está naquela região aqui de São Paulo. Eu sou sócio do escritório Gonçalves Bassi Benetti, nós temos 28 advogados, o staff inteiro do escritório 45 pessoas e praticamente todas essas pessoas, né, voltadas para servir aí os condomínios que a gente acaba advogando. Legal. A gente se conheceu fazendo a primeira... Foi o primeiro webinar, né, de pandemia lá no Síndico Net. Verdade, quando ninguém sabia, né, Ale? O que a gente estava falando aqui, hoje a gente vai bater esse papo, como estavam as coisas, né? Ali a gente tinha muitas projeções, muitas ideias, tinham algum cenário de axiologia, né? E teve e muitas coisas que a gente falou lá, eu até fui dar uma olhadinha, né, há um tempo atrás, para participar de outro evento, eu falei, olha, graças a Deus que a gente foi bastante em sinergia com aquilo que aconteceu, que se consumou depois. Sim. E ali tinha um grande medo da gente errar, né? Eu lembro que a gente estava conversando, eu estava indo para esse webinar e aí estava muito preocupado com o conteúdo. Eu falei, caramba, a pandemia é uma coisa tão nova, o que a gente vai falar? A gente falou do que a gente estava sentindo, né? Vivendo o condomínio, né? Vivendo, então a gente trouxe experiências e aquilo que a gente achava, obviamente, eu na minha parte, você na sua expertise e a gente ali batendo um papo, olha, tentando alinhar a questão jurídica, quebra de crenças, pode, não pode, e depois veio o judiciário, veio uma série de coisas aí, a prática, o dia a dia, né? Muitas vezes eu deixo um pouquinho de lado, claro, a questão técnica, para também olhar com um olhar acurado para a prática, mas sem perder de vista, logicamente, a questão técnica, né? Agora, uma coisa, não está nem na nossa pauta aqui, mas é uma coisa que me puxou aqui a memória. Você fez o Conexão Síndico Net. Sim, sim. A gente esteve junto lá, fez uma palestra, fiz outra. 5 anos em um. Você sentiu isso também na pandemia? Você achou que a gente cresceu o mercado condominial? Porque uma coisa que eu falei aqui no primeiro programa do ano, eu disse o seguinte: a gente tinha um mercado de 142 bilhões de reais antes da pandemia. Depois da pandemia, tanta coisa entrou para dentro do condomínio de uma forma mais expressiva, mercado, serviço, enfim, de muitas formas. Até o síndico, até o próprio jurídico, né, começou a ser necessário de forma maior. Esse mercado cresceu demais, eu acho, em cifras, mas também de demanda. Você sente isso? Sem dúvida, até porque aquilo que eram verdades absolutas deixaram de ser. Aliás, em todas as áreas, né, do direito, houve uma flexibilização de uma série de coisas. Então, a gente acabou revisitando vários princípios que a gente fazia antigamente. Sim. E talvez por um motivo ou outro acabou se esquecendo, né? Então, assim, eu vejo o mercado condominial, eu sempre termino, inclusive, as conversas parabenizando todos os envolvidos, porque as pessoas viram a importância de um síndico, né, de um representante legal, de um presidente de uma associação, dos conselheiros, do advogado, do porteiro, que muitas vezes era do zelador. Das meninas e dos meninos da limpeza. Então isso foi extremamente esta área. Por quê? Porque o condomínio residencial passou a ser o clube, ele passou a ser o local de trabalho. Então, olha, tudo isso dentro de um lugar. E o porto seguro de muita gente, né? Então, a mudança, eu não tenho dúvida, condomínio
Teve sim, nós tivemos uma evolução em várias questões, tivemos algumas involuções por parte comportamentais, que a gente vai falar um pouquinho de conflitos, mas eu não tenho dúvida que a área condominial, ela cresceu e é uma coisa sem volta, viu, Ale? É uma coisa sem volta, é uma coisa que é daqui para frente. Vai se profissionalizar cada vez mais essa área que talvez era, né, para alguns era uma área marginalizada. Só quando eu comecei desde da faculdade, eu já fazia estágio dentro de administradora, né? Então, o que acontece? Eu lembro quando eu falava de condomínio, o pessoal falava assim, nossa, você vai falar do cocô do cachorro, né? Com todo o respeito, você vai falar... de verdade, era uma área que muitos sequer sabem, né? Que tem uma disposição no Código Civil que fala do condomínio voluntário, do condomínio edilício, do condomínio necessário. E hoje, eu vejo assim, e com muito orgulho, como foi acertada esta área que a gente está trilhando aí, Ale. Isso, queria fazer uma observação aqui para o síndico, que eu acho que a gente tem agora uma missão, né? A pandemia não passou, mas eu acho que o maior problema da pandemia, que é aquela grande dúvida, já passou. E eu acho que a gente tem que começar a fazer um trabalho de entender o que a pandemia trouxe para facilitar o nosso trabalho. Eu conversei um pouco com o doutor aqui, a gente conversou um pouquinho antes, eu até disse que a gente ia começar a discutir essa propositura de ações pós-pandemia, não dá para falar pós-pandemia, né? Mas o que a gente aprendeu durante a pandemia, né? As adaptações, né? As adaptações. Eu acho que isso é o grande pulo do gato da pandemia, né? O que a gente consegue trazer de melhor aqui para dentro da nossa realidade. E é isso que eu estou tentando trazer para esse ano aqui no programa. Vamos ver se a gente consegue. Perfeito. E dentro desse contexto, o que você vê? A gente colocou aqui a questão da comunicação. Eu até comentei um pouco que a comunicação, para mim, como síndico, a comunicação assertiva com circulares, comunicação assertivas, que a gente comentou, que eu faço lives, às vezes, com os moradores, com instrumentos de reuniões remotas, para deixar eles mais inteirados e mais próximos do síndico e mais próximos da gestão. O que você vê, a comunicação de uma forma geral, para o seu mercado de direito condominial, também é uma coisa importante para isso? Muito, Ale. Olha que paradoxo. O distanciamento, né, trouxe para a área condominial uma aproximação da comunicação. Né? É um paradoxo, mas é verdade. Por quê? Porque eu vou um exemplo prático aqui. É claro que a assembleia, a gente que acaba fazendo muita assembleia, muitas vezes, né, nesses 17, 18 anos, o que a gente via? Todas as assembleias, o problema era, faltou a comunicação. Seja de quem for, tá? Do tripé ali da administração, sempre fala, faltou. E hoje, quando a gente vai para uma assembleia digital, ou até mesmo a híbrida, ou a presencial, que eventualmente esteja ocorrendo, está sendo feito um trabalho prévio, seja como você falou, sim, o síndico, o administrador está se preocupando em falar com o seu público numa linguagem extremamente palatável, né? É assim, ó, pão, queijo, é assim que vai funcionar, desmistifica as assembleias, né? Porque aquele cenário bélico que as pessoas poderiam simplesmente discutir, olhando simplesmente para o seu próprio umbigo, e você acaba levando conteúdo, né? É aquilo que o Chacrinha falava lá atrás, né? Então é verdade. Então você já fala, olha, tem abacaxi? Tem abacaxi. Ao invés de você jogar lá no dia, o que você fala? É assim, olha, já tá descascado, tá gelado, é assim, vai para cá, vai para lá. Ou não, ou simplesmente às vezes não, é a comunicação. As pessoas chegam com informação para o debate. O debate é salutar, né? Então tudo isso facilitou a vida do advogado, porque muitas vezes a gente tinha que ir lá, de verdade, quantas assembleias que eu não sequer, o conhecimento jurídico às vezes ele não foi, era muito mais a questão comportamental que a gente tinha que segurar um lado ou outro, do que efetivamente olhar para o resultado da coisa. E o que nos importa, como tudo na vida, é o resultado. Então eu acho que a comunicação foi fantástica, seja por meio de circular, seja por meio de live, seja por meio de áudio, né? Porque os grupos de áudio, então eu acho que foi assim, de verdade, foi fantástico sobre esse aspecto. Claro que a gente tem os leões de teclado, que as pessoas, né, que batem, aquela coisa toda, mas mas foi fantástico. Eu assim, para nós foi fantástico isso. Essas questões, assim, o que eu percebo que a gente sofreu mais, síndico sofreu mais? A gente está falando da questão de comunicação, mas, por exemplo, morador que reclama de morador. Eu tomei uma advertência do meu condomínio por fazer barulho em um momento que eu não estava em casa. Tem aquele negócio, né? O vizinho faz barulho, o vizinho de baixo acha que é o vizinho de cima e reclama com uma única reclamação e a gente acaba tendo ali um mal-estar entre os vizinhos. Essas questões, o síndico, acho que começou a ficar um pouco mais preparado
para dentro da pandemia, porque com a quantidade, aquilo que você estava comentando até um pouquinho antes, né? Aquela quantidade de reclamação começou a deixar com que o síndico fosse mais calejado de técnicas e até procurando advogados, porque conseguissem ali embasar ele de forma a ser mais assertivo na aplicação de multa, essas questões. Isso aconteceu também, né? Muito, muito. Assim, o que a gente busca é a pacificação condominial. Via de regra, a gente tem aquela resposta enlatada, né? Olha, a pessoa que brigou com o de cima tem que se entender porque não está afetando toda a massa condominial. Só que isso, o que começou a acontecer, né? A gente até bateu um papo sobre isso. Os problemas começaram assim. Você coloca tudo num vaso, né? Bolinha azul, bolinha azul, bolinha azul, bolinha azul. Bolinha amarela, bolinha amarela. Aí você começa a ver os problemas. Nossa, aqui tenho muitos problemas com bolinha azul. Tenho muitos com bolinha amarela. O condomínio tem que ficar inerte a isso? Sim. Lógico que não, porque é uma questão comportamental que pode trazer vários problemas para o condomínio. E aí, o que a gente começou a fazer ali? Revisitar algumas coisas. Vamos tratar simplesmente com a técnica, olhar a convenção, a cartilha do condomínio, o Código Civil, nos termos do artigo tal e convenção? Claro, isso também. Mas o que começamos a fazer? Criamos juntas, uma espécie de junta de conciliação. Alguns condomínios batizaram de alguns nomes para levar as pessoas que estavam com aquele mesmo e tentar ali um ajuste entre essas pessoas. Você vai falar, nossa, isso é piegas, isso... Não, isso surtiu muito efeito, porque as pessoas, olha que engraçado, quando elas assinavam um termo ali, com o advogado obviamente conciliando, preparado para aquilo, o que acontece? Ela se sentia muito obrigada com aquele termo de conduta ajustado entre as pessoas. Então aquilo acabava vinculando as partes, né? Em outros casos também não tivemos sucesso, tivemos discussões e quase agressões entre as pessoas. Mas o condomínio buscou uma solução para aquilo. Então isso fez o síndico se tornar cada vez mais visível no problema das pessoas. Esse síndico não faz nada. Não, ele tentou. Ele tentou. Se não conseguiu, obviamente, aí o condomínio tem que saber se está interferindo no todo ou não. Mas olha que engraçado. E essa questão da conciliação sempre foi uma premissa, né, Lê? Ah, vamos conciliar, vamos conversar, vamos para a mesa, vamos encostar o bico na mesa. Mas, ao longo do tempo, essas questões foram esquecidas, né? Simplesmente muita técnica no sentido de notificação, de ação muito judicial, arcaico, né? de muito... E aí, o que a gente começou? A gente começou a revisitar isso. Também na cobrança fizemos isso, o diálogo com as pessoas. Então isso foi fantástico. Então a gente fala e a gente volta para o fator comunicação, porque aonde a comunicação, a conversa, ela não se precipia, né? Vai vir o quê? Vai vir a confusão. Então a gente sempre, a gente busca hoje no escritório ali, além das pessoas, a capacitação sobre o aspecto jurídico, mas também sobre o aspecto comportamental de cada advogado, para que ele consiga, de uma forma ou de outra, aproximar essas pessoas, conectar essas pessoas, porque senão só vai ter um lugar para que a gente vai, é o judiciário. Deixa eu te contar uma história aqui que vai exemplificar bem isso que a gente está conversando, e a gente vai entrar nessas questões de novas práticas. Eu tenho um condomínio na Moca, não vou dizer aqui o local nem nada, que do lado tem um outro condomínio que quem é o síndico é o senhor Antônio. Um abraço para o senhor Antônio, inclusive, que escuta o nosso programa. Que vê o nosso programa. O senhor Antônio tem 79 anos. Mas o senhor Antônio já veio falar comigo sobre assembleia virtual, já fez 2 assembleias virtuais. O senhor Antônio pergunta para mim, Alexandre, como é que você faz para se comunicar com os seus... Eu expliquei, falei, não, eu uso o Gmeet, expliquei para ele trouxe a filha dele para conversar comigo, eu expliquei para a filha dele, ele usa o Gmeet para fazer reunião nos condomínios dele, para fazer reunião com os conselhos dele. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, não tem mais espaço para o síndico, que é aquele aposentado, né? Então a gente está conversando tantas coisas que a gente está, na realidade, evoluindo e modernizando muito a leitura de todo o mercado condominial. Quando você fala essas questões de trazer as pessoas para próximo, conversar e tudo mais, muitas vezes você está até dizendo o seguinte, olha, nós temos aqui o regimento, nós temos aqui a convenção, só que dependendo da forma que a gente tem um convívio, ela não é para ser aplicada a ferro e fogo, a gente precisa entender o convívio disso e como ser aplicada para o melhor convívio de todas as pessoas, em um acordo coletivo, em um acordo comum e tudo mais. Eu entendo que essa questão das novas práticas condominiais estão vindo para dentro do condomínio, mudando tudo. Então, acho que o primeiro ponto que eu queria conversar com você das novas práticas é o convívio, você acha que é o primeiro item aí das novas práticas condominiais? Porque mudou tudo, né? As pessoas não moram mais, elas moram, elas convivem, na verdade, dentro do condomínio. É assim, olha, se a gente achava que tinha, né, problema antes,
com a pandemia, isso se maximizou no sentido porque eu tinha questões, interesses diferentes. Eu tinha a pessoa que se aproveitou aquele momento para reformar o seu apartamento, né? E eu tinha aquela pessoa que estava fazendo home office, eu tinha aquela criança que estava em aula, eu tinha aquela criança que não estava em aula, que queria brincar. E o síndico tinha que conectar, olha que interesses totalmente díspares, Sim. e ele tinha que buscar isso. Então, a questão da convivência foi vital, né? Muitos condomínios, olha que engraçado, a gente está sendo contratado por alguns para normatizar no regulamento interno questões que ficaram necessárias agora no condomínio, porque a gente precisa ter a regra, não dá simplesmente para a gente todo o momento falar, não, é assim, a gente precisa ter aquilo posto para que a quem não, né, se sujeitar a essas condutas, para que você possa impor mediante a lei, mediante a convenção e regimento. Então a questão comportamental, sem dúvida, e a questão da Assembleia Digital, que eu acho que você vai bater também, a questão da comunicação de digital, a forma que as coisas estão acontecendo, mudou de verdade. Isso impactou diretamente na vida das pessoas, Alexandre, diretamente. Simplesmente não é mais só aquele comunicado via, né, no elevador, hoje a pessoa recebe no WhatsApp, ela recebe no grupo, ela recebe... Então, assim, a convivência entre as pessoas, num primeiro momento, ela começou muito, a gente falou, nossa, olha, a área condominial mudou. Mas as pessoas estavam mais complacentes uma com a outra, até pelo Estado, muita gente morrendo, aquela coisa, as pessoas ficaram complacentes. Pessoas pegando Covid, que até então tinha condomínio, você lembra? Que não tinha nenhuma pessoa que pegou o Covid. E quando ela estava contaminada, a gente tinha a obrigação de avisar toda a massa condominial, havia aquela consternação, né? Toda aquela situação. Só o que acontece? Só que as pessoas começaram a ficar mais do tempo previsto em casa, né? E aí começaram os conflitos. Exato. Então, e automaticamente aí nasceram esses mecanismos para que a gente pudesse ajustar essa nossa situação. Aí as pessoas ficaram mais em casa. Obviamente que aí começaram a nascer as questões, os ajustes, os conflitos com os ajustes comportamentais e com os ajustes legais. É isso que a gente buscou ali, conectar. Parece muito filosófico isso, mas na prática como funciona? Mas na verdade, a gente, Santos Dumont, quando começou a voar, ele não tinha brevet, né? Não tinha. Então a gente aprendeu ali, reaprendeu a fazer aquilo que a gente já fazia na área condominial, buscando, obviamente, também a flexibilização e mas muito bom senso. E onde o bom senso não prevaleceu, ali, entrou a lei de forma enérgica. Isso é legal. A gente tinha aqui a questão da dificuldade do síndico para poder falar, mas assim, a gente acabou englobando tudo, né, doutor? A dificuldade do síndico foi trabalhar o desconhecido. Então, assim, como é que a gente faz com uma regra que está escrita, tendo que aplicar em uma situação desconhecida, onde a gente tem que considerar o convívio e coletividade das pessoas, considerando a particularidade de cada uma. Eu acho que o segredo estava nisso, né? Então você teve que usar bom senso, teve que usar muita empatia. Eu acho que as pessoas tiveram que usar muita empatia e foi muito difícil de você atrair a empatia das pessoas, que nem sempre elas tinham. Isso para mim pegou mais. Entendi. Você sabe que tem um negócio, eu não gosto de usar muito termos jurídicos, mas tem um negócio em direito que a gente fala assim, subsunção dos fatos à norma. O que é isso? A gente pega o fato e adequa o fato à norma. Só que eu tinha alguns fatos e não tinha uma norma. Ou às vezes tinha a norma, mas que não dava para aplicar friamente, dado aquele contexto que todo mundo estava vivendo, né? Porque via de regra, como que nasce uma lei? Tem o fato social, depois que nasce a lei. E ali a gente começou, como que a gente vai trabalhar com isso se eu já tinha um regramento pronto, né? O que aconteceu, o que desembocou também nas assembleias digitais, que teve toda aquela discussão da Assembleia Digital, né? Que ainda está tendo, né, Ale? A Assembleia Digital é aquele velho negócio, né? Quem não se adaptou, adaptará-se. É verdade. Olha, eu sempre, né, participando de algumas discussões e quando começam, olha, doutor, pode ou não pode porque acabou a lei que estava, né, sustentando a Assembleia Digital, eu falo assim, eu começo assim, a Assembleia Digital, ela nunca foi proibida. Se você visitar aquele nosso webinar, lá atrás, lembra que eu falei? Eu brinquei. Eu falei, olha, lembra do Atari? Lembra que a gente falou assim, olha, lembra do Atari? Se você lembra do Atari, que antigamente a gente jogava, era um videogame, mas a gente jogava um amiguinho de cada lado, um Enduro, aquele negócio ali. Depois veio o PlayStation. Cada um e cada lugar continua sendo videogame, mas muito melhor e ninguém quer voltar ao Atari. É o que acontece com as assembleias digitais. Então eu sempre digo assim, essa brincadeira à parte, eu falo, a Assembleia Digital, ela não foi.
Ela não é e não será proibida, só será se tiver vedação na convenção condominial. E, infelizmente aqui no Brasil, ou felizmente para alguns, existe um fetichismo legal em busca de um ato que a gente tem que, parece que a gente tem que estar numa praça romana, todo mundo para votar e decidir alguma coisa, como acontecia alguma... Aliás, a Assembleia vem lá de trás, tá? Vem desde essa época, quando a gente fala o termo Assembleia, vem lá da Grécia, da Roma, porque existiam as assembleias, mas para decisões políticas. Mas, de verdade, hoje foi uma quebra de paradigma, os condomínios evoluíram demais com discussões que não tinham presencial, por meio da Assembleia virtual, digital, dê o nome que quiser, inclusive com muita segurança jurídica, Doutor, obrigado pela participação, é sempre muito rico falar com você, a gente tem muito pouco tempo para conversar, mas sempre que a gente tem essa oportunidade é muito bacana. Quero te agradecer bastante a amizade, também o trabalho que a gente faz junto e aqui a participação no nosso programa. Eu que agradeço a sua audiência, né? Aproveitar, trocar uma ideia. Eu falei assim, Ale, você tem certeza que eu vou lá? Porque, né, eu não sou muito ortodoxo, às vezes, né, eu tenho que tomar cuidado para não falar um palavrão, né, aquela coisa toda. Aí ele pegou e falou assim, não, vamos lá e vamos trocar uma ideia. Foi muito bom, é bom trocar papo leve com quem tá na área condominial. Isso é muito gostoso, porque o que eu aprendo com você, você sabe que é muito legal. Valeu, obrigado mesmo. E você, por favor, se você não acompanha o nosso canal, por favor, se inscreva. Gostou desse vídeo, você dá um like e nos siga na rede social. Vai aparecer aqui o nosso Instagram, muita informação e a gente sempre está tentando criar conteúdo e cooperar aí com o mercado condominial com muito profissionalismo, muita informação que consiga agregar a você alguma forma de poder fazer sua gestão mais poderosa, mais moderna e mais eficiente. Um grande abraço e até o próximo programa.